Olá, começamos agora mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade e Estatística. O tema desse vídeo é o valor esperado de uma variável aleatória discreta. Retomando o exemplo do vídeo anterior, quer dizer, a gente tinha uma variável aleatória x que era definida como o prêmio em reais recebido de acordo com os resultados do lançamento de um dado, conforme a seguinte tabela. Então a gente tinha lá o resultado do lançamento, você jogava o dado, se desse face 1 ou 2, o prêmio era zero. Tá? Se você lançasse e conseguisse 3 ou 4, o prêmio era R$ 2. Se obtivesse um 5, recebia R$ 5. Se obtivesse um 6, recebia R$ 10. Tá? A probabilidade, quando você calcula a probabilidade, a gente fez isso no vídeo anterior, a gente tem então essa lista de probabilidades à direita. Dois cestos para o evento x1, para o valor x1 da variável x, né? Dois cestos para x2, um cesto para x3 e um cesto para x4. Então, depois dessas informações, alguém poderia perguntar, mas qual é o valor esperado do prêmio que um jogador vai receber numa determinada jogada? Tá? Então, esse seria a média de todas as possibilidades, ou seja, se ele jogasse muitas vezes e tal, ou simplesmente você pegar e fazer todas as possibilidades que ele tem, qual a probabilidade de cada um. Então você vai fazer uma média ponderada pelas probabilidades de cada um, que é simplesmente a somatório de cada probabilidade multiplicado pelo valor de cada evento, né, no caso. Então, uh, PI vezes XI, ou P de XI multiplicado por XI. XI, I indo nesse caso de 1 até 4. Então, nesse nosso exemplo, o valor esperado dessa variável, que eu estou chamando aqui de E de x grande, seria o seguinte. Então aqui eu criei um vetor com todas as probabilidades possíveis, correspondente a todos os valores de x possíveis, e aí a média ponderada vai ser um produto, veja, a forma como está esse produto aqui, ele é um produto que corresponde a uma somatória do produto termo a termo, que corresponde a um produto escalar entre dois vetores. Então eu crio os dois vetores, um vetor para as probabilidades, um vetor para os valores de x, e aí eu simplesmente calculo esse dot aqui, é o produto escalar entre eles. E aí eu imprimo o valor que a gente obteve. Tá? Então a gente obtém então o valor esperado do prêmio de R$ 3,17. Tá? É importante notar o seguinte, que a gente obteve um valor que não estava previsto nos valores possíveis. Então a gente tinha os valores possíveis 0, 2, 5 e 10, e a gente obteve 3,17, que não é nem um valor inteiro, todos os outros valores eram valores inteiros. Veja, a média ou a esperança não tem necessariamente que seguir os mesmos valores esperados, ou os valores previstos, permitidos para assumir a variável x. Tá? Então, outra coisa que é importante a gente notar é que existe uma semelhança entre aquela expressão, né, da média, considerando as probabilidades, para a média que a gente tinha visto lá na semana 2, baseada em frequências relativas. Tá? Então a gente tem aqui a frequência relativa de I vezes xi. E aqui agora há pouco a gente acabou de ver a probabilidade de I vezes xi. E se a gente lembrar da definição de probabilidade como sendo a frequência relativa de ocorrência de um determinado evento, então elas são essencialmente a mesma coisa. Tá? A diferença é que Fi vem da frequência relativa obtida a partir dos dados, enquanto o PI é determinado teoricamente a partir do modelo que a gente fez. Então a gente fez aquele modelo onde dava aqueles prêmios de acordo com aqueles valores. Então, quando a gente constrói aqueles eventos daquela maneira, né? Face 1 ou 2 é um evento, face 3 ou 4 é outro evento, face 5 é um evento e face 6 é outro evento. Então você tem as probabilidades definidas a partir daquele modelo que a gente criou. Tá? Então, se a gente levar em consideração essas semelhanças, as semelhanças que existem entre F e PI, todas as medidas e gráficos que a gente apresentou na semana 2 em relação à frequência relativa têm uma versão equivalente em relação à probabilidade, tá? De uma variável discreta.
Então, a gente tem essa seguinte definição. Dada a variável aleatória discreta x, que assume os valores x1 até xn, chamamos de valor médio, ou esperança matemática, ou ainda valor esperado de x, o valor e, entre parênteses, x maiúsculo, igual a somatório de i indo de 1 até n, de x i vezes a sua respectiva probabilidade pi. Podemos calcular também, assim como a média, a variância e o desvio padrão dessa variável aleatória x. Então, a gente vai chamar de variância de x o valor dado pela somatória de cada xi menos a esperança de x, essa diferença ao quadrado. Lembra? É praticamente a mesma expressão que a gente tinha para variância quando a gente usava frequências relativas. E no lugar de frequência relativa, a gente então multiplica pela probabilidade de cada valor i. Tá? E a gente pode reescrever essa função na seguinte fórmula operacional da variância, que é o quê? A esperança da variável aleatória ao quadrado menos o quadrado da esperança da variável. Então, a esperança de x quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Veja que tem uma diferença nisso. E eu sugiro você fortemente que demonstre como ir da fórmula de cima para a fórmula de baixo. Ok? Então, como sempre, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Não importa como você define a variância, o desvio padrão sempre vai ser a raiz quadrada dela. Bom, agora a gente vai ver algumas propriedades do valor esperado. Então vamos supor que sobre o x, né, sobre a nossa variável aleatória x, opere uma função h de x. Então o resultado vai ser uma outra variável aleatória. Tá? A gente poderia dar um outro nome para ela, mas a gente vai continuar com a notação de h de x. Então o valor esperado dessa função vai ser dado por a esperança de h de x, ou o valor esperado de h de x é igual ao somatório em i indo de 1 até n, do valor da função h calculado em cada valor xi, em cada ponto, multiplicado pela sua respectiva probabilidade p de xi. Tá? De novo, isso aqui também tem aquela cara de produto escalar. Tá? Então, a gente pode usar depois, eu sugiro que você use esse resultado essa expressão agora aqui, para fazer a demonstração que eu sugeri no slide anterior para o cálculo da fórmula, para a dedução da fórmula operacional var de x. Tá? Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que essa função, no caso, esse h de x, ele é uma função linear em x, ou seja, é a vezes x mais b. Então como é que fica essa esperança? A gente pode demonstrar que existe linearidade no operador, vamos dizer que se esperança, o valor esperado é um operador, e esse operador ele é então linear. Essa linearidade então garante que você tem esse resultado, que você tendo h de x igual a ax mais b, o valor esperado de h de x vai ser a vezes o valor esperado de x mais b. Tá? Isso também é possível de demonstrar e eu sugiro também fortemente que você demonstre esse resultado. Tá? A gente pode ver então o seguinte exemplo desse caso. Então a gente retoma o exemplo que a gente tinha visto no começo desse vídeo, que já vem desde o vídeo anterior, onde a variável aleatória x corresponde ao prêmio dos resultados do lançamento dos dados. Tá? Mas vamos dizer que esses prêmios estão definidos a certas regras, quer dizer, não tem ninguém que vai começar, eu jogo aqui e eu te dou um dinheiro de acordo com o resultado. É provavelmente uma situação em que alguém vai ter querendo ganhar alguma coisa para fazer essa aposta, ninguém vai fazer isso de graça. Então vamos supor que isso seja um cassino e que esse cassino cobre uma taxa fixa de 50 centavos para cada rodada. Cada vez que você jogar os dados, você tem que pagar 50 centavos por jogada. Tá? E o cara que faz a operação, o cara que está jogando lá o tal do croupier, ele não ganha diretamente o salário dele, ou ele ganha o salário dele, mas ele ganha uma comissão em cima do que você ganhar. Então, se você ganhar R$2, ele ganha 10%, se você ganhar R$5, ele ganha 10%. Se você ganhar nada, ele vai ganhar nada. Tá? Então, a gente pode modelar essa função ganho, g de x grande, como sendo o seguinte. O g de x é igual a 1 menos a comissão, multiplicado pelo ganho, né, pelo seu prêmio, menos a taxa que é fixa. Tá? Então,
eu denotei C para comissão e T pela taxa. Então, os valores são 0,1 para C e 0,5 para T. Tá? Então, como é que a gente fica com isso? Então, a expectativa de ganho, né, ou o valor esperado, vai ser o seguinte: a gente aplica aquela expressão que a gente viu agora há pouco. Então, a esperança do ganho vai ser 1 menos C multiplicado pela esperança da variável aleatória, a esperança de X, ou a esperança de prêmio, menos T. E aí a gente pode calcular exatamente dessa forma como a gente está colocando aqui, ou seja, a gente tem aqui o C igual a 0,1, estou definindo aqui, T igual a 0,5, e a esperança de ganho está definida aqui, a expressão exatamente como está ali. 1 menos C vezes a esperança de X, que a gente já tinha calculado lá em cima, então não estou calculando nada novo, essa é a esperança, o valor esperado de X que a gente tinha calculado antes, menos T. E aí a gente imprime esse resultado com duas casas decimais. E o resultado que a gente obtém é 2,35. Ou seja, a gente esperaria então no final que o ganho líquido fosse menor do que o prêmio total, que era 3,17, como a gente viu agora há pouco. Agora, para a gente verificar, a gente pode confirmar esse resultado usando aquela fórmula inicial. Qual é a fórmula inicial? A fórmula é aquela que você tem uma espécie de, onde a gente calcula a média ponderada dos valores de G calculado em cada ponto xi, multiplicado pela probabilidade naquele ponto xi. Então, o resultado é simplesmente, veja, de novo, isso aqui tem aquele formato típico de produto escalar, né, um somatório de um produto de um vetor, das componentes de um vetor pelas componentes do outro vetor. Então, está aqui, eu estou criando então o meu vetor g de x, que é 1 menos c multiplicado por cada ponto do meu vetor xi, que eu já tinha definido lá no começo do vídeo, menos a constante t, que é a taxa fixa para cada jogada. E aí a gente imprime então aqui o valor do produto escalar entre esse vetor g de x e a probabilidade pi, né, que também foi definida lá em cima com duas casas decimais. E a gente obtém 2,35, que é o mesmo resultado como deveria ser. Tá ok? Então, assim eu encerro esse vídeo sobre esse tema.